Você precisa fazer um gráfico de pizza e não sabe por onde começar? Então você está no lugar certo. Olá, eu sou a Priscila e trabalho com Excel há mais de 25 anos. Você já deve ter se deparado com um gráfico de pizza em alguma análise ou relatório, ou até ter recebido a solicitação para fazer um. Embora a construção desse gráfico seja muito simples, existem uma série de considerações que você deve levar em conta. Além disso, existem configurações que você pode utilizar para melhorar ainda mais o seu gráfico. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dica de Excel. Você sabia que, embora o gráfico de pizza seja um dos modelos mais utilizados no mundo dos negócios, existem pessoas que condenam totalmente o seu uso? Esse embasamento vem de estudos que defendem que esse modelo de gráfico é ruim para a comunicação de dados, uma vez que as informações vêm do ângulo de cada uma das fatias e o nosso cérebro tem dificuldade de fazer essa leitura. Além disso, eles podem ocupar muito espaço ou até ficarem ilegíveis, especialmente se houver um grande número de categorias. Observe este gráfico da vida real apresentado por Steve Jobs em um lançamento da Apple. Você tem 5 segundos para identificar onde está o problema. Veja que o percentual de vendas da Apple é menor do que o outros. Mas da forma como o gráfico está apresentado, nosso cérebro pode interpretar que a Apple é maior do que os outros, por uma ilusão de ótica. É claro que podemos esclarecer isso através da leitura dos rótulos de dados. Mas a ideia básica da representação em gráficos é facilitar a leitura dos dados, o que não acontece aqui. Esse problema pode ainda piorar quando você utiliza o chamado gráfico Donut. Ele retira o centro do gráfico, removendo os ângulos e dificultando ainda mais para o nosso cérebro entender qual é o maior. Outro problema ocorre quando as cores do gráfico são parecidas, dificultando identificar qual legenda corresponde a qual fatia da pizza. Um dos principais problemas com o uso do gráfico de pizza é o excesso de categorias, que o tornam totalmente ilegível e incompreensível. Se você quiser tentar um outro tipo de gráfico, dê uma olhada no vídeo sobre gráficos de linhas aqui nos cards. Mas se achar que esse modelo ainda é o ideal para o seu caso, segue o passo a passo de como fazê-lo. Primeiro, entenda que ele deve ser utilizado somente quando queremos demonstrar uma parte de um todo, exatamente como uma fatia de uma pizza inteira. Ou seja, o valor total da porcentagem deve ser sempre 100%. Depois, assegure-se que você não tenha mais de 4 categorias sendo representadas. Também evite o uso desse gráfico se tiver valores muito parecidos, uma vez que será difícil distinguir e identificar as diferenças. Outra dica interessante é que, se não tiver uma ordem específica que deseja apresentar, procure ranquear os dados do maior para o menor. A construção do gráfico em si é simples. Iremos manter as 4 primeiras marcas para a nossa demonstração. Mas lembre-se, os valores precisam ter um total de 100%. Selecione os dados e vá no menu Inserir e na área de gráficos, opte por Gráfico de pizza. Escolha a primeira opção. Lembre-se, quanto mais simples, melhor. Ao selecionar, o seu gráfico já está pronto. Agora, iremos abordar algumas configurações que você pode fazer. A primeira é o tamanho do gráfico. Para dimensioná-lo, basta clicar nas bordas e arrastar até o tamanho desejado. Depois, você pode escolher as cores de cada uma das fatias. Para isso, basta clicar 2 vezes na fatia escolhida. Irá abrir um menu. Vá na aba do baldinho, Preenchimento e escolha a cor desejada. Aqui, escolha o verde. Você pode também escolher uma paleta de cores definida pelo Excel, indo no menu Design do gráfico e acionando o botão Alterar cores. Escolha a paleta de cores que desejar. Se escolher uma paleta de cores, mas quiser mudar a cor de alguma fatia, também é possível. Você pode também inserir rótulos de dados. Clique no gráfico e vá no menu Design do gráfico. Depois escolha Adicionar elementos do gráfico, Rótulos de dados e Centralizado. Após inserir os rótulos, você pode formatar a fonte, cor e tamanho no menu principal. Pode ainda
Alterar o tipo de valor selecionando as barrinhas no menu lateral e escolhendo os itens do conteúdo do rótulo. Neste caso, você vê que o total das porcentagens não é equivalente a 100%. Podemos corrigir essa informação optando por apresentar as porcentagens ao invés dos valores. Você pode também acrescentar a categoria ou o nome da série de dados. Lembre-se, no gráfico de pizza, a regra é menos é mais. Se optar por utilizá-lo, mantenha a simplicidade para facilitar a leitura. Seguem algumas recomendações sobre o uso do gráfico de pizza. Se for representar números como 25, 30 ou 75%, o gráfico de pizza é melhor do que o gráfico de barras. Se quiser fazer comparações de percentuais, o gráfico de barras pode ser mais fácil de ler. O gráfico de barras também é melhor quando for utilizar várias categorias. Se tiver muitas categorias e quiser utilizar o gráfico de pizza, considere a possibilidade de agrupá-las como uma categoria Outros ou outra nomenclatura que achar conveniente. Se tiver limitação de espaço, o gráfico de pizza pode dificultar a leitura. Nunca utilize o gráfico de pizza com percentuais inferiores ou superiores a 100%, uma vez que ele representa exatamente o todo. Nunca utilize este gráfico para fazer a comparação de dados de duas pizzas. Essas informações ficam definitivamente mais claras em um gráfico de barras. Com este vídeo, você está muito mais preparado para tomar a decisão se deve ou não utilizar o gráfico de pizza e também conhece todos os truques para utilizá-lo da melhor forma. Até o próximo vídeo!